Beleza, pessoal? Vamos fazer aí o nosso segundo texto, tá? Da unidade 1, dessa apostila 1 aí, tá? Que eu falei para vocês aí na aula passada. Aí a página 22 e a página 23, tá? Coloquei aqui, caso você não se perca aí, tá? Então só anota no seu caderno aí, para você, na hora que você colocar os exercícios aí, você marca na folha, tá? Antes de você enviar com o seu nome, tá? O seu nome e o número da página na qual você fez ali o exercício, tá? Nesse caso é com a página 22 e 23 que você estudou e os exercícios que foi enviado, tá bom? Que é para a questão aí de eu colocar no diário para vocês. Então essa questão do íon é uma questão bem fácil, tá? Não é nada difícil, não é um bicho de sete cabeças não, tá bom? Quando se fala em íon, ele está dizendo para você que o átomo em si, ele ganhou ou perdeu o elétron, tá certo? Ou ele ganhou ou perdeu o elétron. É só essas duas questões em que você tem que saber em relação ao átomo. Quando se fala no íon, é porque é um átomo que ou ele ganhou um elétron ou ele perdeu um elétron, tá? Um detalhe. Aqui eu coloquei aqui um átomo para vocês, é o seguinte, aqui dentro nós vimos na aula passada que fica os prótons e os nêutrons. Os elétrons ficam girando aqui, né, na eletrosfera, certo? Então veja bem, os prótons eles nunca vão mudar, tá? Se mudar, aí ele muda também elemento químico. Então, por exemplo, se esse átomo aqui, ó, aqui nós temos aqui 3, 6, então ele tem 6 elétrons, ele também tem 6 prótons aqui dentro. Se você tirar um ou dois aqui dentro, então ele já não vai ser mais esse átomo, ele vai ser outro átomo, tá bom? Então, esse átomo com 6 elétrons é um determinado átomo ali e não muda, ok? Então, por isso que a gente fala que o próton, ele não muda. O que muda são os elétrons. Os elétrons ele pode ganhar ou perder, tá? Então, veja bem, quando um átomo ele ganha energia, então ele ganha, o que acontece? A tendência dos elétrons que estão mais distantes da eletrosfera saírem. Porque eles ficam muito excitados, né, com muita energia, e aí às vezes eles acabam pulando fora. Por exemplo, se você coloca o cloreto de sódio aí na água, né, o cloro e o sódio, quando se dissolve na água, a tendência é separar o cloreto, entendeu? O sódio buncando o cloro pro outro, alguém vai arrastar um elétron, né? Para que a questão aí da última camada ficar completa, ou ele eliminar aquilo que está sobrando, bom? Então, se um determinado átomo tem só um elétron aqui nessa última camada dele, a tendência geralmente é ele perder esse elétron para um outro mais forte que ele. Quando eles se unem os dois, a tendência é perder. Por exemplo, o átomo de hidrogênio, quando ele se liga aí com o oxigênio formando a água, se você quebrar essa ligação aqui, a tendência é do hidrogênio perder o único elétron que ele tem, porque o hidrogênio só tem um elétron girando em volta ali do núcleo, um próton e um elétron, os dois girando ali. Se ele liga com o oxigênio e por algum motivo você quebra essa ligação, a tendência é que o oxigênio mais forte é atrair esse elétron, então o hidrogênio ele vai sair aí somente com o próton no ar aí girando louco da cabeça. Por quê? Porque ele está instável agora, né? Ele tinha uma carga positiva e uma carga negativa, estava tranquilo. A partir do momento que você tirou a negativa, ficou só a positiva, ele está instável. Então ele vai sair aí nessa ligação aí que não é normal, tá bom? Então é mais ou menos por aí que acontece a questão do íon. É quando ele ganha ou perde elétron, tá? Outro detalhe aqui, ó. Eu coloquei 3x aqui para vocês representando átomos. É como se fosse 3 átomos aqui diferentes, tá? Aí veja bem, a letra que aparece aqui em cima e aqui embaixo, na aula passada eu falei para vocês que o A representa massa, número de massa atômica, certo? Que é a soma do próton e do nêutron, certo? Já a letra Z, ela representa o número atômico, que é a quantidade de prótons que tem aqui no núcleo, certo? Aqui no meio, geralmente nós colocamos um nêutron, mas não se usa isso. É só para você saber que se uma hora você pegar um exercício contendo uma letra N aqui no meio, é porque é o número de nêutron, tá? Ele pode aparecer dessa forma aqui, ó, em cima a letra A e embaixo aqui do mesmo lado. Pode aparecer assim. Por exemplo, digamos que fosse lá, eu vou usar o exemplo do ferro aqui, tá? Vou usar o exemplo do ferro. Se aparecer aqui em cima é o número de massa, e o que aparecer aqui embaixo sempre vai ser o número atômico, tá? Ou pode ser dessa forma aqui, ó, de um lado e do outro. Aqui em cima o número de massa, aqui embaixo o número atômico, tá? Dessa forma aqui também, desse lado de cá o número de massa e aqui o número atômico. Então dessas três formas pode aparecer o exercício trazendo assim, ó,
o símbolo, né? Aqui representa o X e representa o símbolo, não coloquei porque pode ser qualquer um, tá? Mas o exemplo do ferro pode ser de um lado, pode ser aqui, né? Desse jeito, ou pode ser aqui, né? Trazendo assim para você dessa forma aqui, tá bom? Então qualquer uma dessas três formas aí pode acontecer de você ver no exercício aí, tá ok? Agora o íon em si, ele traz a ganha e o perda de elétron. Quando o íon, ele diz assim, ó, o íon, aí vamos falar, o íon ferro, aí ele vai dizer para você, ele diz assim, o íon ferro, aí ele vai dizer quanto de elétron ele perdeu ou ganhou. Olha assim, o íon ferro 3 mais, quer dizer, o íon ferro perdeu 3 elétrons, ficou com 3 cargas positivas. Parece complicado, mas não é. É positivo, professor? É quando é mais, é menos? Não, não é mais, tá? É cargas positivas. Então, esquece o mais quando você falar de íon, tá? Mais ou menos, esquece mais. Fala assim, ó, cargas positivas e cargas negativas. Então, quando ele tem 3 positivo, quer dizer que ele tem 3 cargas positivas sobrando. Quer dizer, vamos dar um exemplo aqui, ó. Se ele tem aqui como eu falei para vocês, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ele tem 6 elétrons, ele também tem 6 prótons aqui dentro. Se esse camarada aqui tivesse perdido 3 elétrons, vamos tirar aqui 3 elétrons. Se ele tivesse perdido 3 elétrons, ele ia ficar só com 3 elétrons. Só que aqui dentro ia continuar com 6 prótons, ou seja, 6 cargas positivas. Então dizer assim, ó, o íon ferro, 3 cargas positivas ficou aqui dentro, sobrando. Por quê? Ele vai igualar os 3 cargas negativas, que é o do elétron que está fora, com 3 prótons positivos aqui dentro, mas vai sobrar 3 cargas positivas. Então ele tem 6 prótons e 3 elétrons, ou seja, ele tem 3 cargas negativas do lado de fora, mas 6 cargas positivas lá dentro. Ele perdeu 3 elétrons, tá bom? Então é assim que funciona o raciocínio que você tem que pensar. O íon ferro com 3 cargas positivas, e aí ele vai fazer o resto da pergunta para você, tá bom? Então aqui, ó, são cargas positivas, tá? Quando ele perdeu, que ele está com carga positiva, nós chamamos de cátion. Ó, nós chamamos de cátion, tá, ok? Quando fala o íon ferro 3 cargas negativas, quer dizer que ele ganhou elétron, ele ganhou 3 cargas negativas. Ele ganhou 3 cargas negativas, então nós chamamos de ânion. E aí é o mesmo processo. No caso aqui, em vez dele perder os 3 elétrons, ele vai receber 3 elétrons. Então, aí nós tivemos aqui 3 elétrons, e aqui dentro os 6 prótons, né? Ali dentro. Então as cargas estavam iguais. Agora, por algum motivo aí, em alguma ligação, ele ganhou, ele era mais forte do que o outro lá e ele ganhou 3 elétrons, ou 3 elétrons não estava sobrando aí, ele puxou esses 3 elétrons, então ele vai ter aqui, ó, mais 3 elétrons a mais, ou seja, ele vai ficar com 9 cargas negativas e somente 6 positivas. Por isso, 3 menos, né? Então, é dessa forma que você tem que ver o raciocínio. Não dizer assim, é positivo e negativo. Não. 3 cargas positivas, porque está sobrando próton no núcleo. 3 cargas negativas, porque está sobrando elétrons na eletrosfera. Tá certo? Aí eu peguei um exercício para vocês aqui da página 24, da apostila mesmo, tá? Eu vou ler para vocês o exercício aqui, da página 24, e vou resolver, porque os exercícios que eu vou postar para vocês é semelhante aqui, tá bom? Então, o que você tem que fazer? Ler essas 2 páginas com atenção, e aí pegar o exercício que eu vou postar no grupo, aí para vocês, e aí você responder ele e colocar o seu nome e marcar a página, tá? 22 e 23, ok? Antes de tirar a foto e me enviar. Porque acontece, às vezes o aluno manda, né? E aí o meu celular ele abaixa a atividade e depois acontece aí, às vezes fica sobrecarregado, a gente não vê, ou acaba apagando o histórico ali. Não está o nome do aluno, mas eu tenho que ficar perguntando de quem que é essa atividade aqui, tá? Então já coloca seu nome que fica mais fácil, tá? Vamos lá. Eu peguei aqui o exercício, o exercício 2, tá? Que eu estou no número romano lá, 2. Complete as lacunas com o número de prótons, nêutrons e elétrons dos íons abaixo. Aí eu peguei o 1 e o 4, tá? O 1 e o 4, e o cálcio e o ferro, tá? Aí o número 1 aqui ele diz assim, ó, o cálcio, que é o Ca, tá? Cálcio, ele tem, ó, lembra na parte de cima, olha aí na parte de cima, você pode acompanhar na sua apostila, tá? Na página 24,
A parte de cima, olha, a parte de cima letra A, então é número de massa atômica. E a parte de baixo, aqui nós temos número atômico, né? Que é a quantidade de prótons aí que tem no núcleo, tá certo? Então ele tem, a parte de cima, 40, quer dizer, o número de massa dele é 40, e o número atômico dele é 20, tá? E aí aqui, ó, nós podemos observar que tem 2 mais, quer dizer, ele tem duas cargas positivas. Quer dizer, onde ficam as cargas positivas? No núcleo, tá? No núcleo. Então, aqui dentro ficam as cargas positivas e na eletrosfera ficam as cargas negativas, certo? Aí ele está dizendo para mim que ele tem 20 prótons, porque é número atômico, né? O Z é número atômico. Ele tem 20 prótons. Só que está falando que está sobrando duas cargas positivas. Aí você pode falar assim, então quer dizer que ele ganhou prótons? Não, lembra que eu falei que os átomos não ganham prótons e nem perdem prótons? Porque se ele perder prótons ou ganhar, então é outro átomo, não é aquele, ele se transforma em outro átomo, tá? Então quer dizer, ele não ganha, tá certo? Cada um tem a sua identidade, o seu número, é como se fosse um RG mesmo, tá? O número de prótons é o RG do átomo, é o que identifica se ele é o cálcio, se ele é o oxigênio, se ele é o hidrogênio, é pela quantidade de prótons, tá? Não esqueça disso, beleza? Então se ele tem 20 prótons é porque ele é o cálcio. Aí está dizendo que está sobrando duas cargas positivas no núcleo. Isso quer dizer o quê? Que ele perdeu 2 elétrons. Então você vai, por exemplo, pode montar o átomo ali, colocar 20 elétrons aqui e tirar 2. Quer dizer o quê? Que ele vai ficar com 18 elétrons na eletrosfera. Porque a única coisa que ele pode perder ou ganhar são os elétrons. Então se está sobrando duas cargas positivas e prótons não se perde, quer dizer o quê? Não se perde, não se ganha, então quer dizer que ele só pode ter perdido os elétrons. Aí eu venho para a pergunta, qual é o número de prótons? Aí eu posso colocar aqui, ó, qual é o número de prótons, primeiro, qual é o número de nêutrons e qual é o número de elétrons, tá? Qual é o número de elétrons? Então eu posso fazer assim, e aqui na parte de baixo também eu vou colocar aqui qual é o número de prótons, qual é o número de nêutrons e qual é o número de elétrons. Isso. Pronto, agora eu vou colocar a resposta aí, segundo os dados que foi me informado aqui, ok? Então assim, qual é o número de prótons? Prótons eu sei que é o mesmo número atômico, então é 20. Aqui é a minha primeira resposta, certo? Qual é o número de nêutrons? Nêutrons eu sei, lembrando da formulazinha que é A igual, aí coloca, né, N mais P, né? A soma dos dois, a soma dos prótons e os nêutrons é o número de massa. Bom, se eu tenho a massa e eu tenho os prótons, eu posso só inverter, porque se aqui é 40 e aqui é 20, né? Quando eu jogar isso aqui para lá, isso aqui e vir para cá, ele vai passar negativo. Então 40 menos 20 vai dar 20. Quer dizer, aqui é 20. Quer dizer, se eu tenho 40 número de massa e 40 número de prótons, e prótons e nêutron é a soma dos dois para dar massa, então o meu número que estaria aqui no meio seria 20, que é o nêutron. 20 mais 20 dá 40, que é o número de massa. Já os elétrons, eu tenho que observar isso aqui, ó. Eu tenho 2 mais aonde? No núcleo, né? Eu tenho 2 mais no núcleo aqui. Então, quer dizer, o núcleo é a quantidade de prótons. Se eu tenho duas cargas sobrando e eu não ganhei duas cargas, quer dizer, eu só posso ter perdido o elétron. Então, a quantidade de elétron, em vez de ser 20, é 18. Aí você pergunta, ué, professor, como você sabe que é 20 os elétrons? Por quê? Lembra que eu falei na aula passada o seguinte, todo átomo que quando ele vem ao mundo, nas condições naturais dele, quando ele, por exemplo, se criou ali um átomo, a mesma quantidade de prótons é a quantidade de elétrons, tá? Então não esqueça disso. Então toda vez que perguntar quantos elétrons tem esse cálcio? 20. E quantos prótons? 20 também. Ok? Aqui coincidentemente o número de nêutrons também é igual. Mas você não pode levar isso como regra, tá? Porque aqui coincidiu de os prótons e os nêutrons e elétrons serem 20. Tá certo? Coincidiu aqui. Você poderia colocar 20 nêutrons aqui, também seria 20 elétrons. Nas condições normais. Como aqui ele perdeu, né? Então ele vai ficar com 18. Tá ok? Se tiver alguma dúvida, você pode me perguntar lá no privado que eu vou estar te respondendo. Bom? A questão do ferro, o íon ferro, né? Aí tem aqui, ó, menos 3, ou 3 menos, como você preferir. Tá dizendo que, ó, na parte de cima, o número de massa é 56 e o número atômico, que é os prótons, é 26. E aí eu já posso vir aqui, né? Aí eu pergunto qual é o número de prótons? 26. Eu já vou colocar logo aqui a minha resposta.
E o número de nêutron? Bom, aqui eu sei que o número de nêutron é a massa, que é igual a nêutron mais próton, ou próton mais nêutron. Então é a soma dos dois para dar a massa, certo? Aí veja bem, se eu colocar aqui, eu posso até substituir, ó, né? Posso colocar aqui o 56, que é igual, aí o nêutron eu não tenho, e eu tenho aqui os prótons, que é 26. Olha só, então eu vou passar isso aqui para cá, ó, ele passa o N para cá negativo, esse 56 vem para o lugar aqui, ele vem negativo também, por quê? Porque aqui ele é positivo, e aí mais 26. Se eu fosse fazer essa conta aqui, ó, não posso resolver porque eu tenho um sinal de menos aqui, então eu multiplico isso tudo aqui por menos 1. Isso aqui é matemática básica, que no fundamental você aprende, tá? Você multiplica tudo por menos 1, menos com menos, mais, pronto, já resolvi aqui, já vai ficou mais. Menos com menos é mais, aqui pronto também já ficou aqui bacana, 56, e menos com menos aqui é mais com menos aqui é menos, pronto, já deu certo aqui, tá? Aliás, esqueci aqui de colocar o 26, né? Coloquei só 6 aqui. Pronto, então fica assim, N é igual a 56 menos 26, vai sobrar 30. Pronto, tá aqui resolvido. Então, a minha quantidade de nêutrons aqui, ó, é 30, viu? Aqui coincidiu de serem iguais, mas aqui já não. Então, por isso que não pode ser regra, ok? O elétron é regra com o próton, mesma quantidade de próton e quantidade de elétron. Um átomo que seja nas condições normais, tá ok? Quando ele tem isso aqui é porque não é condição normal, quer dizer que ele já encontrou alguém, ele já fez ligação, ele já ganhou e já perdeu o elétron, tá certo? E aí, a última questão aí é a quantidade de elétron. Então ele está dizendo que tem 3 menos, quer dizer, é aquela situação que eu falei para vocês aqui, ó. Ele ganhou 3 elétrons, ficou com 3 cargas sobrando, e aí em vez de 26 aqui, que seria a mesma quantidade, ele vai para 29. Inclusive, a resposta do livro aí, se você for conferir depois, ela está dizendo aí que é 23, tá? Mas está errado, tá bom? Não é, porque se fosse 23, ele teria que ter perdido os elétrons, mas aqui está dizendo, ó, que ele tem 3 cargas positivas lá, tá bom? Então, quando ele desenha que ele perdeu, é porque é 2 mais, ou seja, sobrando no núcleo. Aí ele teria perdido. Aqui não, aqui está sobrando na eletrosfera. Então, é 29. 26 elétrons mais 3 vai ser 29, tá ok? Se tiver alguma dúvida aí, é só você postar ela para mim aí no privado, eu vou estar respondendo. Se eu ver que é uma dúvida aí, né, geral, eu posto para todo mundo no grupo, se não, eu posto só para você aí no privado, beleza? Bons estudos aí e até mais.